Às vezes acreditamos que porque nos convertemos, estamos em Cristo Jesus, não temos problemas. Eu acabei de contar para você que meu marido esteve muito doente, esteve numa UTI, 20 dias no hospital, 8 dias na UTI. Mas uma coisa nós tínhamos certeza, o Senhor estava lá dentro conosco. No auge do Covid, no auge da pandemia, nós estivemos dentro de um hospital cheio de doentes, numa UTI cheio de doentes. Por um milagre de Deus, Ele me colocou dentro da UTI, onde as pessoas entram por 15 minutos só, e nem entrava no período de pandemia, era proibido. Deus usou um médico para abrir a porta para eu entrar naquele lugar e ficar sentada numa cadeira 8 dias dentro de uma UTI, igual um pitbull, zelando por tudo que acontecia com meu marido. Não podia sair, porque se saísse não entraria mais. E ali eu fiquei por 8 dias, intercedendo, orando, clamando. E eu senti a presença de Deus de forma palpável naquele lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo, Tu estás comigo, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. A casa firmada sobre a rocha não cai. A casa firmada sobre a rocha é inabalável. É inabalável. A rocha é Ele é a rocha eterna. Sabe o que eu me lembrei? Não entendi? Ah, musiquinha. Está lembrando? Meu marido é lindo, está vendo? Meu marido está lembrando da musiquinha que eu colocava no ouvido dele. Eu vou colocar para você a musiquinha. Vou colocar, meu amor, para você. Ele estava no UTI, e eu do lado igual um pitbull. E toda hora eu colocava no ouvido dele essa musiquinha aqui. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. E a gente voltou para casa. E essa rocha, ela é a nossa segurança. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto do oliveira minta, ainda que você vá para o UTI, ainda que tenha perdas, se alegre no Deus da sua salvação. Ele é a rocha eterna. Eu me lembrei também, Gabi, quando você cantou, Ele é a rocha que nunca será abalada. Eu me lembrei da conversa de Moisés com Deus. Deus já estava bravo, porque não só porque o homem fez um bezerro de ouro, mas porque Moisés, temperamental, quebrou as primeiras tábuas da rocha. Eita temperamento, hein? Nem entra na terra prometida por causa do temperamento. Cuidado com o seu temperamento. Cuidado. E conversando Moisés com Deus, Moisés fala, eu quero ver a tua face. E Deus fala para Moisés, não tem como ver a minha face e não morrer, eu sou fogo consumidor, eu vou passar e vou te consumir. O fogo consumidor de Deus, que está lá na carta aos Hebreus, que Ele é fogo consumidor, consome o pecado e nos limpa, nos tira as impurezas. Com a potassa do lavandeiro, Ele nos limpa com esse fogo consumidor. Mas Ele consome o homem com a morte, se não se arrepender dos pecados também. E quando Deus fala para Moisés, meu fogo vai te consumir. Mas imediatamente, Ele diz o seguinte, aqui tem uma pedra, tem uma rocha, tem uma fenda na rocha, entra na fenda da rocha que eu vou passar e não vou te consumir. Entra nessa fenda, Moisés. E aí, queridos, eu tenho certeza que Deus não estava falando de uma pedra mineral. Não. Uma pedra mineral não segura o fogo de Deus. Os céus serão abalados?
haverá novo céu e nova terra. Ele vai fazer tudo novo. Isso não segura Deus. Ele não estava falando de uma rocha mineral. Ele estava falando da rocha eterna. Ele estava falando do Filho dele. Era outra profecia do Messias. Não era só aquela primeira. Agora, com Moisés, Deus profetiza também a vinda do Messias. Ele está dizendo para Moisés: olha, o homem não pode chegar junto a mim como ele é, mas se ele chegar em Cristo Jesus, na fenda da rocha, eu vou colocar o meu filho numa cruz, eu vou abrir o peito dele. E no buraco do peito dele, o homem vai poder chegar junto a mim. Ele vai poder chegar junto a mim. Em Cristo Jesus, nós podemos chegar junto ao Pai. E é só em Cristo Jesus, queridos. Não tem outro jeito de chegar junto ao Pai. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. Só Ele é o caminho, a verdade, a vida. Minha irmã Flávia, olha para mim. Flávia, olha para mim. Quando eu vi você pintando aí, querida, desde ontem, vi os seus quadros lá. Me veio à mente uma frase que eu falo, às vezes, em algumas pregações. Eu falo que a palavra é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. A palavra é o Filho. E o Filho é o leão da tribo de Judá. E se você tem um leão dentro de uma jaula, e você abre a jaula e solta o leão, você não precisa ajudar o leão, ele faz o estrago todo que ele tem que fazer sozinho. Você só precisa abrir a jaula, só precisa soltar a palavra. E quando eu vi você pintando leões, 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 eu pensei, a palavra é recebida por ela. E ela produz a figura da palavra, que é o leão. É o leão da tribo de Judá. Parabéns por isso. E é esse leão, Flávia, que vai levar o homem até o Pai. Ele morreu como cordeiro, ele volta como um leão. E é esse leão que vem levar a igreja. É esse leão que vem levar a igreja. Depois Gabi contou e disse: meu desejo é te conhecer. E aí eu não podia deixar de me lembrar de Raabe a prostituta, muralha de Jericó, uma prostituta pública. Todo mundo sabia quem era o cliente que entrava na casa dela. Todo mundo sabia. Era visível o público frequentador do prostíbulo, mas com tudo errado na sua vida. Servindo a deuses como Baal, Astarote, Moloque, postes ídolos. Ela fez uma escolha. Ela quis conhecer o Deus daquele povo. Ela quis conhecer o Deus daquele povo. Quando os espias entraram na casa dela, ela diz assim, capítulo 2 de Josué, versículo 9: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados, apavorados, com medo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo da terra. O Senhor vosso Deus não era Deus conhecido dela. Não era. Ela só tinha ouvido falar desse Deus. Ela só tinha notícias, e notícias apavorantes, do que esse Deus fazia. Um Deus que era um Deus irado, que destruiu o Egito, que abriu o Mar Vermelho, mas que fez isso por amor a um povo. E ela quis o Senhor. Ela quis o Deus. E você conhece a história? No capítulo 6, quando Jericó é destruído, ou destruída a cidade, a muralha cai. A partir do versículo 22, está escrito assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta,
Tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela. Diga seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela. Raabe não tinha filhos. Quando ela foi retirada da muralha de Jericó, quando ela foi salva porque ela queria conhecer esse Deus, toda a casa dela foi salva. O pastor Sóstenes falou para você uma palavra aqui, através de você, mulher, sua casa vai conhecer esse Deus. A busca que você tiver vai ser expandida, vai influenciar as pessoas à sua volta. O seu testemunho, o seu comportamento, o seu agir vai alcançar todas as pessoas. Tem uma promessa de Deus e nunca vi ele descumprir promessas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Raabe não tinha filhos, Raabe tinha pais, tinha irmãos, tinha parentes. Parentela é tio, primo, é todo mundo. Mas como Deus faz a obra completa, você vai ver que Raabe acabou tendo filhos também. E vai para o Novo Testamento, a mulher prostituta da muralha de Jericó. Assim está escrito, livro da genealogia de Jesus Cristo. Às vezes não gostamos de ler genealogias, é chato, mas até nas genealogias tem revelação. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez, a Zera, Pérez gerou Esrom, Esrom Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe gerou Boaz, e este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então Raabe, bisavó de Davi, e Davi é da tribo de Judá. Então Deus tira a prostituta da muralha de Jericó, porque ela quis conhecer o Senhor, e coloca ela na genealogia de Jesus. Tira ela do lugar da desonra, da vergonha, do lugar da exposição pública, e coloca ela no lugar da dupla honra. Ela entra na tribo de Judá por esposa e gera o avô daquele que vai ser o grande rei Davi. Deus é um Deus de transformações, queridos. Quando você quer conhecer o Senhor, você vai descobrir o tamanho da grandeza desse Deus, da magnitude, do amor, da excelência dEle, do cuidado dEle e dos milagres que Ele faz. É Deus que pode mover os céus e fazer parar o sol. É Ele que pode abrir o mar vermelho. Ele que pode ressuscitar uma menina que acabou de morrer, chamada filha de Jairo. É Ele que pode ressuscitar um menino que já está indo para o sepulcro. E ninguém sepulta na hora que morre. A família tem que chegar, despedir. E o menino era filho de uma viúva. E a viúva nem pediu. Jesus olhou e compadeceu-se. E ressuscitou o menino, porque era o único que ela tinha. Mas Jesus ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. Não, ele estava sepultado há 4 dias. E ninguém sepulta no dia que morre. Então ele já estava morto há vários dias. E Jesus o tira da morte para mostrar o poder que há, o poder que esse Deus tem, o que Ele pode fazer. Se você ainda não conhece esse Deus, queridos, procure conhecer. Procure conhecer esse Deus, Ele vai te surpreender. Nenhum outro trabalha em favor daquele que nele espera. Só Ele. Só Ele pode fazer o sobrenatural e só Ele pode te dar a vida eterna. Só Ele. Depois, Gabi cantou: Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, teu reino vem, faz teu querer, o num da terra, abre as janelas dos céus, vai chover. Eu disse ontem que a terra foi entregue para o domínio do homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens.
E Deus opera na terra através de pessoas, porque Ele não quebra princípios. Esse é um princípio espiritual. Deus opera na terra através de pessoas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Como crerão se não há quem pregue? Você vai para o Novo Testamento, igreja primitiva, você vai ver Deus usando pessoas para fazer o que Ele queria fazer na terra. O sobrenatural é dele, mas o natural é do homem, o homem que tem que fazer, porque o homem é que tem domínio sobre a terra. Deus queria levar o evangelho para a Etiópia, e como primícias do evangelho na Etiópia, Ele quer salvar um eunuco, que esteve em Jerusalém e está voltando para a Etiópia. E Ele chama um jovem, chamado Filipe, e fala, vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. E Filipe vai. E lá estando, vem uma carruagem, e nessa carruagem tem um etíope. Ele era um homem de governo da rainha Candace. E ele está lendo o texto profético de Isaías 53, que fala do sacrifício do Messias. E Filipe está correndo ao lado da carruagem, suspeita essa pessoa. Uma carruagem numa estrada e um homem correndo do lado, isso é suspeito, pode ser um ladrão. O etíope não para a carruagem, continua andando. Até que Filipe pergunta, o que você está lendo? E o etíope diz o que está lendo. E Filipe fala, você entende o que você lê? Ele diz, não. Filipe fala, eu posso explicar. Aí o etíope para a carruagem, Filipe sobe na carruagem, explica que o que ele está lendo é o sacrifício do Messias, que o Messias já veio, que aquele que acabou de ser crucificado lá em Jerusalém é o Messias. E esse homem esteve em Jerusalém, a história está sendo agora atual e o burburinho está acontecendo. Não viu um que morreu? Crucificado no meio de dois malfeitores? É o Messias. E sabe o que ele disse? Quem crê e for batizado será salvo. E o etíope fala, eu creio, e eu quero ser batizado. E imediatamente batiza o etíope naquele lugar. E depois que batiza o etíope, vai a primícia do evangelho para a Etiópia, e Filipe é arrebatado. Deus arrebata Filipe. E eu falo que arrebatar é Joe, de outro mundo. Isso Deus faz. Mas pregar o evangelho, não. Olha a logística de Deus para levar o evangelho para a Etiópia. Depois você vai ver ainda no livro de Atos a história de Saulo de Tarso, o grande Saulo de Tarso. Homem sério, homem íntegro, judeu, zeloso do judaísmo, certo que estava certo, perseguindo cristãos. Eu acho que Deus olhou para Saulo de Tarso e falou, esse cara é bom, eu vou colocar ele no time certo, vou comprar o passe dele. Indo para Damasco com cartas, para fazer toda a maldade autorizada pelo governo, autorizada pelos fariseus. Ele tem um encontro com Jesus. Saulo não viu Jesus em carne. Saulo não é um daqueles que narra os acontecimentos. Mateus, Marcos, Lucas, João narra fatos, relatórios. Saulo não viu pesca maravilhosa, não viu ressuscitar Lázaro, não viu multiplicar pães e peixes. Saulo viu Jesus glorificado. Quando Jesus ora a oração sacerdotal, ele fala, Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Que glória é essa que Deus tinha, Deus Filho tinha antes da fundação do mundo? Toda a majestade, toda a glória, toda a luz que você pode imaginar. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. Daniel viu. Daniel, às margens do rio Tigre, está narrado isso em Daniel capítulo 10. No famoso jejum de Daniel, ele viu essa figura glorificada antes de vir em carne. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele humilhou-se, tornou-se figura humana, que ele subsistia em forma de Deus, mas tornou-se semelhante a homens. Qual é a forma de Deus? Essa glória toda. E aí, quando vem em carne, ele perde essa glória. Homem nenhum ficaria em pé diante dele se ele viesse em glória? Não. Como Daniel
cai de bruço. João, na ilha de Pátimos, quando viu o glorificado, caiu como morto. Eu vi um com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e quando eu vi, eu caí como morto. Uma luz mais resplandecente que o sol. Ninguém ficaria em pé diante dele se ele viesse como Deus, então ele humilha-se e vem como homem. Não só porque ninguém ficaria perto, mas porque, como homem, ele tem autoridade na terra agora. E a autoridade espiritual que foi levada para o céu, porque não foi usada pelo homem no Éden. O homem tinha autoridade espiritual, sabia? Quando Deus manda guardar o jardim, por que você guarda seu carro? Por que você guarda suas joias? Por que você guarda seus documentos? Porque tem ladrão. O ladrão, o anjo caído, já estava na terra.